É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Ontem nós festejamos São Mateus, fizemos a lembrança, a memória desse santo evangelista, não é, que tudo deixou para acompanhar Jesus. E a gente, não é, chamava a atenção no dia de ontem como era interessante essa coisa de Jesus que chama Mateus para segui-lo e depois ele vai para a casa de Mateus. E a gente lembrava, né, que o Filho do Homem, ele tinha dito, ele não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Aqui me faz pensar num aspecto muito interessante da vocação. Nós estamos no mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mas o mês de agosto foi o mês vocacional. E aqui eu penso que o grande desafio da pastoral vocacional é justamente esse. Não é só de chamar a pessoa, mas de acompanhar a pessoa. E a igreja é interessante, ela como mãe, como mestra, ela acompanha cada cristão no seu itinerário vocacional, porque a vocação é algo que toca a vida inteira da pessoa, não é só aquele momento, aquele chamado que você tem na hora da sua juventude. Vocação é algo que dura a vida da gente inteira e que, no fundo, se conclui na eternidade. Porque de Deus a gente sai, é dali que vem o chamado para a vida da gente, e para Ele a gente retorna. A vocação só se conclui quando a gente entra na comunhão plena e completa com Deus na eternidade. É só ali que o desfecho vocacional acontece. E aí o que é que acontece? A igreja, como mãe, como mestra, como pedagoga, ela deve fazer a mesma coisa que fez Jesus. O que é que ela fez? O que é que Jesus fez? Acompanhou Mateus, foi com Mateus até a casa dele. A pastoral vocacional se dá dentro da casa da gente. Jesus chama a gente para que a gente possa retornar à nossa casa. Ele quer conhecer o nosso ambiente, ele quer conhecer as nossas dificuldades, ele quer conhecer as nossas fadigas. E aí, que tal pensar desta forma, que Jesus quer ser convidado para sentar à mesa com você? Jesus quer dividir o pão com a gente. E o pão que Jesus divide com a gente, ele faz todo dia, não é? Quinta-feira me faz pensar nessas coisas, por isso que eu estou voltando a essa temática, porque é o tema da Eucaristia que a gente renova a cada quinta-feira, sentar-se à mesa com Jesus. Jesus que não faz acepção de pessoas, que se senta à mesa com pecadores. Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha morada. A gente repete isso sempre a cada vez que vai se aproximar da Eucaristia, porque nós não somos dignos. Mas é Jesus que tem compreensão de sua missão, sabe que ele veio não para puros, não para perfeitos, não veio para sadios, porque ele é médico, ele veio para os doentes, ele não veio para os santos, não veio para os santos, ele veio para os pecadores, para que estes se santifiquem, para que nós nos santifiquemos e entremos na plena comunhão com ele. Bom, mas hoje a gente retoma a leitura contínua do Evangelho de Lucas. Você já sabe, eu já sei, o que é que Lucas quer com a sua obra. Ele dedica o seu Evangelho, a sua tarefa, a pesquisa que ele fez, porque ele não pertenceu ao grupo dos 12. E Lucas é um modelo para mim e para você, cristão de um outro tempo, de uma geração que não ficou ao lado de Jesus e que recebe o Evangelho das mãos da igreja. Lucas mostra que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa buscar e querer compreender. E hoje a gente vai encontrar uma figura que, na verdade, ele também queria ver Jesus, queria saber quem era Jesus, mas queria para quê? Com qual finalidade? Como era que para que ele queria ver Jesus? É o Herodes, o tetrarca Herodes. Aliás, esses dias está em moda, né? Morreu a rainha Elizabeth, e a rainha Elizabeth é uma monarca, né? Comitivas de um lado e de outro foram lá para Londres, não é? Participar dos funerais da rainha. Na terra de Jesus não regia uma monarquia. Monarca significa o governo de um. Lá era uma tetrarquia, o governo de 4. Você lembra, né, quando a gente está na Copa do Mundo, né? A gente costuma brincar, né? Todo mundo tenta, só o Brasil é penta, porque já é 5 vezes campeão do mundo. Quando o Brasil não era penta, ele era tetra. Tetrarquia significa um governo dividido por 4 pessoas.
E hoje o Evangelho vai falar de um desses tetrarcas, que é o tetrarca Herodes. Já o nome dele é uma coisa muito interessante, porque o que significa Herodes? Herodes significa uma ode, um canto ao herói. Herodes achava que ele era um mito, mas não é esse Herodes que o Evangelho está falando aqui agora, está falando do outro. Ele já recebe o nome, né? Era o pai dele. Herodes o Grande, aquele de que se fala lá do momento de Jesus, quando ele nasceu, etc. Então, tem esse rei Herodes. Herodes, o nome dele ele já está dizendo, né? Ele se via um herói, se via um grande. Ele tinha realmente gosto por grandeza. E aí, ele mandou construir um grande túmulo. Eu falei disso no dia que a gente meditou sobre aquela questão das torres, não é? Que se alguém está para fazer uma torre, você lembrava que Herodes tinha feito, né? Tinha a torre de Herodes na cidade de Jerusalém, tinha o Herodion, que é o lugar que quem vai a Jerusalém vê o lugar onde era o túmulo que ele mandou construir. Gente, era uma coisa de louco! Mas Herodes, antes de tomar posse, não é, de espalhar o reino dele, houve uma grande luta pela cidade de Jericó. Mês de setembro, você está estudando o mês da Bíblia, né? Você está vendo como a cidade de Jericó foi estratégica, foi importante lá no livro de Josué. É uma cidade que está numa valada, num lugar muito bom, um lugar realmente estratégico, maravilhoso. E Herodes, quando ganhou ali aquela batalha, ele mandou construir também um grande palácio. Então as pessoas, quando passavam da região da Galileia, etc., e passavam, estou falando de Herodes, o pai desse Herodes de agora, Herodes o Grande. Então viu o grande palácio de Herodes, né? Então os peregrinos, quando passavam antes de chegar em Jerusalém, ficavam todos admirados vendo aquele grande palácio de Herodes. Então Herodes era alguém que queria dar nas vistas. Esse Herodes, que é filho desse Herodes o Grande, recebeu o mesmo nome do pai. Então as mesmas manias, as mesmas grandezas, etc., como que é transmitida também para esse filho. E na verdade ele queria ver Jesus. Mas na verdade os monarcas, esses que querem um hino para si, esses que se veem como mitos, na verdade eles não querem ver. Eles querem ser vistos, né? Por isso os lugares altos, né? Ficar de lugar alto para poder falar, para poder ouvir, todo pavonesco. Então, esse Herodes, no fundo, ele queria ser visto como todo mundo que está no poder. Agora, quem está no poder e quer ser visto, às vezes quer fazer alianças. E as grandes alianças desses que estão no poder, muitas vezes é feita com a religião. Herodes teve uma chance lá, ele podia achar, porque tinha um profeta no reino dele, que era João Batista, que ele ouvia com muito boa vontade esse profeta, mas ele ficava desconcertado, sobretudo porque tinha uma questão de casamento ali que não estava bem resolvida. A gente já viu no dia 29 de agosto, teve a celebração do martírio de João Batista, e a gente sabe que Herodes mandou matar João Batista por causa de Herodíades, a sua mulher. Ele tinha eliminado, não é, João Batista. Mas quem sabe Herodes tivesse dentro dele aquele sonho, não é, de toda pessoa que está no poder político, de querer casar religião com poder político, não é? Ter na sua caravana, ter na sua comitiva um profeta, alguém que falasse muito bem, porque Herodes todos os anos ele ia para a festa da Páscoa em Jerusalém. Já pensou se ele tivesse na comitiva dele um profeta como João Batista, pregador que empolgava a gente, ou um profeta como Jesus? Então Herodes, queria ver Jesus. Quem sabe ele não podia puxar Jesus para o lado dele, para fazer os discursos que ele queria, ou quem sabe até o Jesus fazer ali um ato de cura, uma mágica, alguma coisa. Existia isso com vários desses charlatães, não é, que se casavam, quer dizer, faziam aliança com poderes políticos, onde o monarca estava ali, eles estavam também, os chamados profetas da corte. Aliás, até a gente vê, não é, muitas vezes, o que é que acontece com certos profetas, não é, o rei dizendo, saia daqui, aqui é proibido você fazer suas profecias, quer profetizar, vai profetizar em outro lugar, não aqui no santuário do rei. O rei tinha os seus santuários, o rei tinha os seus séquitos, não é? Tinha os
profetas que levavam assim de capanga. E o Deus de Israel é esse Deus que não manda profeta para bajular reis. O Deus de Israel é o Deus que não manda profeta para incensar os poderosos de turno. Não. Um critério para a gente saber se o evangelho está em algum lugar é esse critério de fazer denúncia, de saber como é que faz. Agora tem uma coisa, ele disse que Herodes estava no poder e que ele disse que ele queria ver Jesus, mas que na verdade o que ele bem queria era ser visto. Agora, uma coisa que quem está no poder procura é ser informado, é ser muito bem informado. E é claro que Herodes sabia das coisas que estavam acontecendo. Olha, a gente ouviu no início do capítulo 8 do Evangelho de Lucas aquela informação que tinha Joana, que era mulher de Cusa, que era administrador de Herodes, que estava seguindo Jesus. A repercussão tinha chegado no palácio da figura desse profeta. Até a esposa de um administrador de Herodes estava seguindo aí esse bando que ia atrás de Jesus. E é muito bom a gente entrar aqui agora, estamos no capítulo 9, começando a leitura do 9 ontem, mas a gente celebrava ontem São Mateus, não ouviu o início da leitura. Hoje a gente está no capítulo 9, versículo de 7 até o versículo 9. Então a gente vai vendo aí que a repercussão chegou dentro da corte de Herodes e o burburinho estava chegando. Herodes certamente estava querendo explicação. E vocês sabem que quem está no poder, uma coisa que faz é o serviço da inteligência secreta. Inteligência secreta, tem sempre os espias. Já lá no tempo dos babilônios tinham chamados sátrapas, que eram chamados os olhos e os ouvidos do rei. Tinha a polícia secreta, que vai daqui, que vai dali, que se infiltra num lado, que se infiltra no outro, e faz os relatórios para eles. E às vezes a notícia chega. E o monarca, o tetrarca, no caso de Herodes aqui, tem que saber filtrar as informações para saber o que é que está chegando para ele e ter um pouco a sua visão. O que a gente vai ouvir é que no início do capítulo 9, Jesus manda os seus discípulos de lugar em lugar para pregar. Isso já deve ter soado dentro do palácio como uma coisa muito perigosa, porque Herodes já está notando que Jesus tem uma estratégia diferente da estratégia de João Batista. A gente não ouve falar que João Batista tivesse mandado os seus discípulos por aí pregando. Ele fazia discípulos, as pessoas vinham até ele, ouvia, mas Jesus o que é que está fazendo agora? Não só as pessoas estão vindo para ouvir, agora Jesus também está mandando as pessoas para anunciarem, para falarem as coisas que Jesus quer que seja dito, anunciar o reino. Então vão os discípulos de Jesus aí agora anunciar. Todas essas coisas chegaram ao ouvido de Herodes, a pregação que esse povo está fazendo, as curas que estão acontecendo. E o que foi que aconteceu com Herodes? Diz o Evangelho que ele ficou muito perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Aqui a gente já está vendo que as informações chegam truncadas para Herodes e com uma mistura. Eu disse, né, falava dessa mistura de religião e política, esse tipo de coisa que estava acontecendo aí naquele tempo. E aqui, por exemplo, uma coisa preciosa que é o anúncio da ressurreição, o anúncio da vida que vence a morte, aqui está sendo um pouco confundida. Essas notícias estão chegando ali para Herodes e tem coisa que não está batendo. Gente, uma coisa que talvez aqui agora a gente pudesse se perguntar é: como é que as notícias chegam até a mim? Herodes tinha a polícia secreta dele, os informantes, não é? Mas como é que as informações chegam a nós? Hoje, para nós, certamente as informações chegam por meio da internet, é um meio privilegiado. Nós sabemos que nesse meio aqui da internet, as notícias chegam por meio de algoritmos. Eles vão analisando o nosso tipo de perfil, que tipo de site a gente assiste, que isso, que aquilo outro. E as notícias vão chegando filtradas de acordo com um certo interesse que eles acham que a gente tem e para formar também as opiniões da gente. A gente precisa verificar como é que as notícias chegam. E lembra de Sócrates? Hoje de manhã eu disse até uma coisa errada no meu áudio, mas mandei todo mundo pesquisar lá também. Que Sócrates tinha as famosas 3 peneiras, as 3 peneiras de Sócrates, quando uma notícia chegava até ele. A primeira coisa que Sócrates queria quando uma notícia chegava até ele era verificar: é verdade o que me está dizendo? Eu posso verificar que isso que me chega, que esse conteúdo que me chega é uma verdade? Segundo critério é:
Bondade. Essa notícia que eu estou recebendo tem bondade nela, ou que eu estou passando. Sobretudo, a gente está atento para replicar, porque às vezes chega uma coisa no WhatsApp, no TikTok, nisso, naquilo outro, e a gente vai replicando essa notícia. A gente tem que primeiro verificar, é verdadeiro o conteúdo. Segundo, esse conteúdo é um conteúdo bom, porque você sabe que o que é que bomba na internet é aquilo que não é bom, é aquilo que realmente tem efeito bombástico, é aquilo que cria ódio, que cria irritação, que cria briga, que cria guerra entre as pessoas. É isso que ganha destaque. E aí a gente tem que ter cuidado. Não é porque se uma notícia começa a chegar demais com a gente, talvez esse conteúdo da bondade não esteja sendo levado em consideração. Embora o ser humano seja bom na sua essência, tem sempre uma força do mal ali que vai forçando a gente a querer sair de dentro da bondade e entrar numa ruindade, que às vezes também já está lá inoculada na gente como uma forma de pecado. Então, o critério da verdade, o critério da bondade, o terceiro critério que Sócrates falava era o critério da utilidade. Essa notícia, essa informação tem alguma utilidade, aquela famosa utilidade pública? E se é útil para quem? Talvez seja essa a pergunta. É útil para quem essa notícia? Talvez seja sempre uma pergunta para a gente fazer também, né? Quando a gente fala da utilidade. Porque quando eu pergunto é útil para quem, a gente pode descobrir o potencial de maldade que possa estar embutido em uma notícia que muitas vezes a gente faz circular. Com isso aqui a gente não pode dizer assim para alguém, olha, não ouça notícia de canto nenhum, não sei o quê, porque isso já pode ser uma forma de manipulação, não querer que a gente ouça notícia nenhuma, porque a gente sabe também que a verdade pode chegar até alguém por meio de notícia que circula. Então o que a gente tem que ter esses critérios. Herodes tinha também os critérios dele na hora que ele escutava falar das coisas. Então a fama de Jesus e do que estavam fazendo os discípulos de Jesus tinha chegado até Herodes e tinha chegado também essa notícia. João Batista ressuscitou dos mortos. Outros diziam uma outra coisa para Herodes. Diziam, Elias apareceu. Outros diziam, é um antigo profeta que ressuscitou. E Herodes, que era prático, que era pragmático, como Jesus disse, era uma raposa, era assim que Jesus chamava Herodes, vai dizer essa raposa que eu estou pregando hoje, que eu vou pregar amanhã e que vou continuar pregando no terceiro dia, porque o terceiro dia seria realmente a pregação da vitória sobre a morte, seria uma pregação não de palavra, seria uma pregação com poder e com fatos de vida que vence a morte. Então Herodes, que é uma raposa, que sabe usar das informações, lembra de Bacon, que dizia assim que saber é poder. Por isso a gente precisa se informar, por isso a gente precisa saber das coisas, por isso que eu disse que Lucas é esse evangelista que ensina a gente a buscar a informação, mas não só a informação, a formação. Porque o que Lucas quer que a gente receba realmente é a forma de amigas e amigos de Deus, a gente se torne teófilo. Herodes tinha curiosidade em relação a Jesus. Ele queria, quem sabe, poder se aproveitar do poder que Jesus tinha para o seu favor, para manipulá-lo politicamente. Vai chegar o dia em que Herodes vai ver Jesus. Vai ser no momento do julgamento. E naquele dia, Jesus não dirige uma palavra. Ele vai ficar decepcionado porque Jesus não faz nenhum milagre, nenhuma mágica, nada de grandioso diante dele. Porque Jesus não tem poder para bajular políticos. Jesus não tem poder para fazer com que o político tenha o seu ego insensato. O poder de Jesus é para favorecer aqueles que têm fé. E aqueles que têm fé se fazendo pequenos. Eu disse que Herodes significa um hino ao herói. Ele se sentia grande, como grande tinha sido o seu pai. Jesus ensina para nós que quem realmente quer vê-lo precisa fazer aquilo que ele fez. E o que foi que Jesus fez? Não se apegou ociosamente àquilo que era Deus. Esvaziou-se da sua grandeza e da sua divindade e assumiu a condição de um escravo, tornando-se semelhante a você, tornando-se semelhante a mim. Eu disse a vocês que Herodes o Grande, ele primeiro tomou a cidade de Jericó.
E ali construiu um grandíssimo palácio que todos, quando iam para Jericó, ficavam abismados olhando aquele palácio. Mandou construir Herodes, o pai desse Herodes do tetrarca. Mandou construir o Herodion como o seu túmulo. E até deixou escrito que no dia que ele morresse, ele tinha certeza que os judeus iriam festejar, portanto que matassem muitos judeus naqueles dias em Jerusalém e ali em Jericó, porque o enterro sairia de Jericó para Jerusalém, e aí ia ter choro durante aquele negócio todo, porque em cada família ia ter um defunto, e aí mesmo sem querer eles iriam ter que chorar a pulso. Graças a Deus ninguém executou essa vontade testamentária do maluco Herodes, o pai desse Herodes que aqui a gente está vendo. Mas um dia naquela cidade de Jericó tinha um homem que também queria ver Jesus. Nós vamos ouvir falar desse homem daqui a 10 capítulos. Chama-se Zaqueu. Ele era pequeno de estatura e para ver Jesus ele subiu em uma figueira. Ele subiu em uma figueira para ver Jesus que passava. E foi Jesus que o viu, foi Jesus que o enxergou. Assim o nosso Deus, ele se deixa ver por aqueles que sabem se tornar pequenos, por aqueles que sabem entrar no caminho da humildade. Herodes vai ficar desiludido. Ficou perplexo com tudo que ouviu e ficou desiludido com tudo aquilo que não viu no momento em que pôde ficar diante de Jesus. Mas quando chegaram todas essas notícias de quem era Jesus, com essas interpretações, como eu disse, ele que era um homem pragmático, ele respondeu: eu mandei degolar João. Quem é esse homem de quem ouço falar essas coisas? Ele sabia que o seu serviço de inteligência, que o pessoal que estava trabalhando as informações, que poderiam ser os marqueteiros dele, estavam dando notícias um pouquinho confusas. Então ele queria realmente saber quem era Jesus e procurava ver Jesus. Mas nós vimos ontem no Evangelho de Mateus, na verdade, Jesus quando chega, às vezes ele chega até não porque alguém o está procurando, é surpreendido. Mas depois a gente vê que Jesus acompanha a gente e entra naquele lugar que é o nosso, mas somente se a gente estiver disposto a permitir que o coração seja transformado pela sua presença, pela sua graça e pela sua paz. Minha amiga, meu amigo, você também está querendo ver Jesus? Então, se você está querendo ver Jesus, se você deseja ver Jesus, vamos fazer isso que Jesus espera de cada uma e de cada um de nós. Busquemos o colírio da humildade. Peçamos ao Senhor que com esse colírio da humildade, que é acreditar na graça da sua encarnação, Ele nos faça enxergá-lo e vê-lo presente. Que o seu olhar, o seu rosto nos encontre, nos transforme, nos leve para o interior do seu mistério. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te ver, nós queremos te enxergar, mas ajuda-nos sobretudo a acolher a condição de te enxergar é sermos operados da nossa catarata, dessa película que está sobre os nossos olhos, que no fundo é a mania de grandeza e a mania de poder. Ajuda-nos a não querer sempre cantar um hino pensando que nós somos mitos e heróis, mas que nós entremos na fragilidade daquilo que nós somos e acolhamos a tua graça que nos salva e nos cura. Amém. Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Minha gente querida, um dia abençoado para cada uma e para cada um de nós. Meu abraço a você que está aqui acompanhando essa nossa live madrugueira, para vocês que estão aí no Brasil, para nós que estamos do lado de cá, é início da manhã, não é assim, Odaleia? Um abraço para a Aline Sampaio, para a Odaleia, para a Marli Vaz, para a Daci Sampaio, bom dia, quem mais? Padre Miqueias, um abraço, nosso querido amigo Padre Miqueias, para Nide Gomes,
Buongiorno, dottoressa Yolanda Lobue, tante grazie, um abraço forte, que Dio la benedica. Um abraço para Everilda Menezes, Rose Santos. Marli, você conseguiu resolver o problema do som? O Odalé disse aqui para ela, né, que deveria ser ali no som, ela disse que verificou. Edné, um abraço para você, um abraço para Adelma Teles e a Sérgio. Bom, eu espero que o problema aí do som se tenha resolvido e você possa ter acompanhado, Marli, a nossa live. Senão você escuta agora depois que ela for salva e seja colocada lá no nosso canal do YouTube, no nosso perfil do Facebook, na nossa página do Facebook. Um dia abençoado para você, uma santa e feliz quinta-feira. Fica com Deus, gente querida.